Companhia dos Atores, Sim, senhor. completando 30 anos. Caramba! Pois é. Olha. A gente nem 30 anos tem. Pois é, como é que é isso? Estou tentando entender. A conta não fecha. Estou tentando entender essa mágica. Se vê. 30 anos, então, de existência. Difícil manter um grupo durante Mas quem diria, tanto né? tempo. 30 anos. Cara, esse cara aqui eu conheço desde os 13, mas a companhia a gente começou, eu tinha 18, você tinha 21. 21. É uma geração. É o Rio de Janeiro, anos 80, uma galera que se juntou, que já fazia teatro amador, que eram amigos, pessoas de colégio, indo para a faculdade, mas querendo fazer na prática, e aí a gente... E foi uma época muito efervescente, surgimento de grupos, principalmente no Rio de Janeiro. Sim. O Rio nessa época ele não tinha uma universidade tão forte, assim, tinha, claro, a Unirio, a Cal, mas a parte teórica era mais forte do que a parte prática. O teatro amador da Maria Clara Machado, do Tablado, o grupo do Miguel Falabella no Andrews, que o Olinto chegou a participar, o Carlos Wilson. Colégio Andrews. Carlos Wilson, chamado Damião, que também dava aula no Souza Leão. Essas pessoas movimentaram a nossa geração e botaram a gente para fazer teatro na veia mesmo, no palco, em cena, com peça infantil, infanto-juvenil, desde os e dali saiu muita 14, gente, 15. muita gente. Muita, uma geração inteira. Nossa, Luiz tá Cardoso, o Bom, próprio pessoal do Tapa, né? O grupo Tapa. Sim, não, e uma galera. O que você quer falar da Luiz? Você falou? Não, a Luiz é da geração do Damião. Do Damião, né? Na verdade, ela era também professora do Tablado, também é uma geração de pessoas do teatro, que depois foram para a televisão, mas eles foram nossos professores, a nossa geração um pouquinho depois. Um pouquinho depois. A geração deles é do Asdrubal, trouxe trombone, Manhas e Manias, dessa galera anterior à nossa. Legal. E vocês estrearam com o quê? Há 30 anos atrás. Rua Cordelier, Tempo e Morte de Jean Paul Marat, uma adaptação do texto do Peter Vaz. Não foi com o infantilzinho, Não, e é curioso que é um dos poucos textos, né, Suzy, estrangeiros que nós montamos, porque a maioria dos textos que a gente montou é de autores nacionais. Esse foi um dos poucos textos de autor estrangeiro que a gente montou, isso em 1988. Isso é uma proposta do grupo, autor nacional, ou aconteceu? Foi acontecendo, né? Vai acontecendo. Essa coisa da dramaturgia com a gente é muito em cima do que a gente está querendo na hora, do quem vai pintando. O Marcelo é ótimo para sugerir textos, ele é um dos que mais entra com autores, pessoas com quem ele gosta de... Oswald de Andrade, sugeriu muito Oswald. A gente montou duas vezes Oswald de Andrade. Varia. Felipe Miguel, que a gente montou várias vezes, Felipe Miguel. E Insetos é a segunda vez que nós estamos montando Jobilac, né? Conselho de Classe, que Suzana dirigiu junto com o Bel Garcia. E Insetos agora que a gente está em São Paulo, em cartaz. Insetos, eu acabei de receber aqui ontem da editora Cobogó, até agradecer o envio do livro aqui do João Bilac, a dramaturgia, né? Sim. Isso aqui não é, esse é outro. E um charme esse livro, não só conseguirmos editar o livro, que a parceira Cobogó, que também editou Conselho de Classe, é que a gente conseguiu editar o livro com um super charme. Da página esquerda é o texto original do Jobilac, como ele escreveu. Ele escreveu 19 quadros. E do lado direito é a adaptação feita pela Companhia dos Atores e pelo Rodrigo Portela. Então o público quem comprar o livro vai poder ver essas duas fontes, a fonte original e a adaptada pela gente. Aqui a gente tem a escrita original do Jobilac, isso aí. Aqui o que virou da montagem. O que virou a montagem, isso aí. Sem desfigurar, obviamente, o texto do Jobilac, mas com a nossa contribuição, com a nossa participação colaborativa. Rodrigo é o nosso diretor, Rodrigo Portela é o nosso diretor, que fez essa adaptação junto com a gente. Que bacana, que legal, não tinha percebido isso. Eu recebi hoje, na verdade, isso aqui, mal tive tempo de abrir. E o livro tá um charme, que tem desenhos também da Beli Araújo, que assina o cenário junto com César Augusto, que é da Companhia dos Atores. Legal. Deixa eu agradecer também, aproveitar deixa para agradecer, eles mandaram também o da Inês Viana, a última peça. Incrível, Inês. Dramaturgia também. A Cobogó tem editado bastante dramaturgia. Sim, sim. Muito importante. Um registro, né? E o do Vinícius Calderoni, os arqueólogos. Olha, incrível, quero ver, não consegui assistir a peça. O Vinícius está detonando aqui em São Paulo, então, beleza. Escuta, insetos. Insetos? Pois é. São insetos em cena? São. Muitos. Que isso, gente? Insetos? Era uma vontade, foi um tema do Jô. O Jô deu essa ideia.
ele queria falar sobre o ser humano com um olhar deslocado do homem. Então ele já faz isso há algum tempo, ele tem feito um pouco isso em alguns outros olhar o ser trabalhos. humano como se você não fosse um ser humano. Para poder ter um pouquinho de distanciamento. Então, ele pensou primeiro em animais domésticos, depois ele falou, não, o animal doméstico já é muito impregnado próximo, do olhar. O cachorrinho que está sempre... a gente já se projeta. Aí ele falou, e os insetos, cara? Os insetos estão aqui o tempo todo com a gente, é uma civilização... Nos rodeiam, né? Quase invisível, que coabita o nosso espaço e que tem toda uma inteligência deles e também estão vivendo a questão do êxodo, da migração, do deslocamento, tanto quanto nós. À medida que o progresso vai chegando, os SBTs vão aparecendo. Sim. Então ele pirou com essa ideia e é realmente muito interessante a analogia que a gente consegue fazer através dos insetos, das características dos insetos. Quer dizer, você tem vários tipos de insetos. São várias espécies de insetos, na verdade. Borboleta, mariposa, gafanhoto, barata louva-a-Deus, besouro, joaninha. Ave Maria. Tem de tudo. Só não tem aracnídeos, não são insetos. Não são insetos, né? Aranhas, Mas tem de tudo, tem muita coisa. Formigas, cupins. E eles estão num determinado espaço, dentro de uma casa? Onde estão esses insetos na peça? Eles estão no mundo, é como se fosse um sobrevoo, assim, e a gente vai vendo, daqui a pouco a gente abaixa, assim, e vê que tem lá uma turminha de cupim conversando, aí você voa de novo, aí daqui a pouco tem lá 2 gafanhotos num resort, daqui a pouco você voa. É um mundo, é o planeta. Como se ele estivesse realmente se movimentando de um lugar para o outro e observando essas coisas que os humanos fizeram aqui. É uma revolução biológica mesmo, a nível planetário. Barbaridade, que ideia, hein? Que ideia é essa? A gente tem umas fotos aí para ilustrar essa conversa. Insetos vocês estão fazendo lá no CCBB. Sim. Quartas, quintas, sextas, sábados e segundas, às 8 da noite. E domingo às 18. Às 18, às 6 da tarde. Legal. Uma temporada, hein? Só tem folga na terça-feira. Vocês estão ficando aqui direto, então, direto. Né? Claro. Eu moro aqui agora. Eu estou baseada aqui. Eles praticamente não vão. Gente, o que é isto? O que é isso? Que eu não consigo nem decifrar. É um inseto? É um bicho doido, né? É um bicho doido, né? Corpos atravessados, né? Tem pernas, braços, coisas, para tudo quanto é lado. A minha é igual a sua, hein? É a minha. É a sua. É uma homenagem. A própria. É ela que está lá, gente. É tudo junto. Isso aí é o Radiográfico, que também é um parceiro nosso. O Pedro e a Olivia fazem pra gente a nossa programação visual há muito tempo. São incríveis. Outra foto. Olha aí a turma. Olha a turma aí. Quem temos lá? Aquela antenona comprida. Sou eu, que é o gafanhoto. Não, louva-a-Deus. Louva-a-Deus, tô louco. O louva-a-Deus, louva-a-Deus. Uma borboleta. Isso. Borboleta. Um besouro louco. E uma joaninha. Tem joaninha, eu adoro joaninhas. Na verdade, não se vê mais joaninha. Não se vê, mas são terríveis, sabia? São mesmo? São uma das maiores predadoras, a gente acha bonitinho. Você tá brincando? Elas comem 200 purgões por dia. É mesmo? Uma joaninha come 200 São predadoras, são terríveis, comem tudo. Caramba! Vem pela frente. Pô. Figurinos do Marcelo Olinto aqui. Você que criou? Para representar os insetos, né, de uma forma que não seja de uma coisa de teatro infantil, né, vamos dizer assim, né? É complicado, não, para falar a verdade, o charme da concepção do figurino foi ressignificar os objetos. É você poder pegar um objeto e ressignificá-lo, incluindo pegar o nosso próprio material, o nosso próprio acervo e ressignificá-lo. Então tem pedaços de figurino do Meu Destino é Pecar, do Ensaio Ponto Hamlet, do Como Estou Hoje, Abauacu, Melodrama. A gente ressignificou os nossos próprios figurinos, os nossos próprios elementos. Por exemplo, Abauacu, o cenário do Abauacu era de pneus. O cenário agora do Insetos é de pneus e câmeras de borracha. Então a gente reutilizou o nosso próprio
material para dar corpo, o nosso próprio acervo. A nossa memória. Nossa, né? Isso. A gente tá vendo ali, um dos pneus está ali já. Tá, e esse é o Besouro Titã, César Augusto. Que é o cenógrafo junto com a Beli Araújo. São mais de não sei quantas mil espécies de besouros também. Sim. O mundo dos insetos é um portal. Nossa, vocês estão dominando agora Não, esse mundo, né? não dá nem para chegar perto, mas a gente começou a aprender alguma coisa e é fascinante. É um mundo fascinante, uma sociedade. E é uma sociedade que é particular no sentido de eles trabalham para o coletivo. A organização. A organização. Isso é muito interessante você imaginar isso. E até uma reflexão que a gente coloca na peça. É possível da gente conviver com o diferente? É possível conviver com essa polifonia de vozes e opiniões que existem no mundo hoje em dia? Nós, então, que vamos agora ter eleições em outubro, com vários candidatos que você concorda ou não e várias vozes. É possível da gente chegar num denominador em comum? É possível nós conseguirmos encontrar políticas públicas, caminhos que atendam ao coletivo? Então, nesse sentido, a gente cria uma analogia sem tomar partido, e ao mesmo tempo se espelhando nesse mundo dos insetos que tem a sociedade do coletivo como a coisa mais importante. Independente de existirem as suas rainhas, as suas rainhas abelhas, a sua rainha formiga, mas o coletivo é mais importante. É importante, né? Você está vendo lá... Esse é o cenário da peça. É o cenário da peça. Um monte de pneus. Um monte de pneus, então tem essa. A gente está fazendo uma peça em que a gente manipula, se eu não me engano, são 72 pneus, me corrija. 72 pneus. E entre pneus de caminhão, pneus pesados. E nós não somos mais uns meninos, apesar de sermos jovens, bonitos, crocantes e competitivos. E a gente vai manipulando esses pneus ao longo da peça. Eles vão tomando várias formas, eles vão se reorganizando, vários ambientes. É um cenário escultórico, como diria o César Augusto, que é o nosso cenógrafo. Aí em cima tem uma espécie de tela, nuvem, que é um pouco dessa tela para pegar os mosquitos e os insetos, mas ao mesmo tempo é uma nuvem com uma tempestade prestes a desabar. A gente brinca com esse cenário. Não há humanos na peça. Não há. Sim, eu sou uma humana. Você é única, é verdade, você é humana. Uma menina. Claro. Ele já está te olhando com os olhos tão diferentes. Eu sou uma criança. Você é uma criança. Uma criança. É uma menina. Tem uma menina na história que não se relaciona com eles, quer dizer, acaba se relacionando de alguma maneira, e ela é um elo perdido aí. As pessoas vão fazendo as suas ligações de acordo com as suas associações. Assim. Ela é uma figura bem... Mais fotos aí pra gente. Essa é a Joaninha. A Joaninha, que bonitinha a Joaninha. Agora vou olhar a Joaninha com mais respeito, agora não sabia dessa peculiaridade. Nós somos mais condescendentes depois que começamos a fazer esse espetáculo com os insetos. Já não matamos mais sadicamente, ou sei lá, uma pobre formiguinha, ou uma barata que, coitada, ela virou, né? Tadinho, nós temos o bode expiatório da barata, né? A barata é a nossa heroína na nossa peça. É a heroína da peça? Ela virou uma heroína, porque ela é uma figura que fala da resistência, da necessidade da resistência, de se juntar, de se unir. Não sei, eu sempre ouvi aquela história, quer dizer, que numa hecatombe nuclear, não sei o que, somente as baratas sobreviveriam. Elas e mais alguns insetos. Mais alguns insetos. É verdade, elas são capazes, elas ficam vivas até... Acho que elas ficam durante um mês, elas ainda têm vida, ela ainda se mexe, mesmo que se cortarem a cabeça. Caramba! Elas ainda têm, são impulsos elétricos, são bichos assim, com superpoderes, né? sabe? Superpoderes, né? Uma formiga carrega, sei lá, 20 vezes o peso dela mesmo. Esse tipo de coisa a capacidade de impulso que eles têm, de voar durante horas sem pousar, visão, que o louva-a-Deus, ele vê, ele vira a cabeça. Olhos, ele vira a cabeça 360. Caramba! Ele é um predador terrível, carnívoro também. Mata morcego, come sapo, o louva-a-Deus. Brincando. A gente não pode subestimar esses bichos. Lagartixa, por exemplo, se você corta o rabo, nasce de novo o rabo, né? Se recompõe. Olha aí, poder de mutação. Que coisa, né? É um desfile dos... Esses não somos nós. Opa, vamos tirar. Entrou alguém na parada, mas são bem-vindos. São bem-vindos. Tá, tudo bem. Então, e a história é o quê, vamos dizer?
É uma fábula. É uma a gente fábula. usou a estrutura da fábula para contar isso. O Jô começa com a imigração das abelhas. As abelhas migraram, não se sabe para onde. E isso faz com que tudo se desestabilize. E cria-se uma situação de colapso, guerra, mudança de ordem. E aí, com isso, entra o louva-a-Deus impondo uma ordem ditatorial, digamos assim. Ele quer que tudo mude, ele vai colocar ele tem a novas fórmula. castas, ele tem lá o poder dele, o exército dele. E com isso se instaura a guerra e todos os insetos vão lidar com isso de uma maneira ou de outra. Alguns vão se aproveitar da situação, outros vão ser esmagados, outros vão fugir, outros vão se aliar a terceiros. E no final das contas, enfim, a gente vê que tem um, não precisa dizer que é o tem um mordomo caminho culpado, aí, tem uma travessia, na verdade. Tá. Mas a Agora, fábula da conta. é um espetáculo, que eu imagino a dificuldade que vocês devem ter tido para transpor isso para uma encenação. Né? Foi um desafio. Vamos fazer uma barata que vai dialogar com louva-a-Deus. Pô, mas como é que você resolve isso cenicamente, sem cair numa coisa... Foram os primeiros desafios, assim, de não infantilizar, de não virar necessariamente, tipo, bichinho. Como é que você... sou uma baratinha. Como é que você criaria isso? Como que você botaria isso no seu corpo? Isso realmente foi um desafio. E também de dar esse aparato visual, como é que seria isso? Que aparato visual seria desse mundo dos insetos? Isso realmente foi um grande desafio. E também ter o humor como via de comunicação, porque a gente também não queria um espetáculo sisudo, dedo na cara, fazendo a denúncia, panfletário. A gente queria... Estamos aqui para defender os insetos. Ou posições específicas, ou tomar uma posição. É complexo, como vai dizer um dos personagens durante toda a peça. Assim, a gente está se dando conta da perplexidade em que nós nos encontramos atualmente, e esses insetos estão perplexos também. Então a gente está conseguindo falar disso com alguma soltura, com alguma... O Rodrigo Portela fala muito, esse espetáculo tem que ser vadio, sabe? A gente tem que ter a vadiagem para contar essa história, para poder falar de coisas duras, difíceis, incômodas, com um pouco mais de relaxamento, né? Porque a gente está um pouco assim também nos discursos. Estamos vivendo rígidos uma época... e sendo oprimidos, e é duro. Então, como fazer para não ser tão duro, mas... conseguir comunicar, passar essa mensagem, passar essa reflexão, a nossa indignação com as coisas também, que a gente está indignado, a gente está mexido, né? Todo mundo, né? Vocês estão lá no CCBB até 20 de agosto. Sim. Quartas, quintas, sextas, sábados e segundas, às 8, gente. Cuidado, não é o horário habitual das 9 horas do teatro, é às 8. CCBB ali no centro, na Álvares Penteado 112. Tem aquele esquema ainda da van? Tem. Transporte, Isso é importante dizer. Tem uma van que leva as pessoas do estacionamento até o CCBB. Depois do espetáculo do CCBB, leva para o metrô ali da Praça da República e de volta ao estacionamento. É muito cômodo. E aos domingos é às 6 da tarde, mais cedinho. Ingresso barato, CCBB sempre pratica ingressos bem baratos, R$20 a inteira, a meia, R$10. Legal. Até 20 de agosto. Pô, parabéns, que trabalho instigante esse. Obrigada. E esperamos você lá, você e todos que nos escutam. Vou lá ver as baratas, os gafanhotos, louva-a-Deus, as joaninhas, todas. Querida, muito obrigada. Obrigado, sucesso para vocês. Para nós. Até lá.